Professor Cortella, bom dia. Bom dia, e você sabe que agora, como cidadão de São Paulo, bom dia com menos recurso, menos imposto, ou seja, as coisas vão se esvaindo, essa hemorragia, né, de recurso da prefeitura em vários momentos produzido por pessoas cujo título oficial é servidor público, isto é, aquele que precisa servir a população e que serve a si mesmo. Essa é uma lição que a escola da vida não pode esquecer de jeito nenhum. Gente que serve a si mesmo em vez de servir aquilo ao qual foi contratado ou contratado. Professor Cortella, nessa reportagem da Fabiana Novello, chamou bastante atenção duas falas da Vanessa Alcântara. E uma delas ela conta, né, que justamente o ex-namorado que esteve preso, agora foi liberado por poder aceitar entregar outras pessoas, outras informações sobre essas investigações, colaborar com as investigações. Ele batia no peito e falava, eu sou corrupto mesmo, vou roubar, vou fazer o quê? Isso é inerente da alma humana? Por que isso acontece, hein? Ou é da nossa cultura aqui no Brasil, Cortella? Não, essa é uma possibilidade. Quer dizer, qualquer um e qualquer uma de nós pode se orgulhar da maldade. Qualquer um e qualquer uma de nós pode se orgulhar da patifaria. Né? Não é inerente no sentido de obrigatório, isto é, não é algo que seja compulsivo, né? Nem todo mundo faz isso, mas há pessoas que o fazem, dizendo eu sou o chefe, ou eu roubo mesmo, ou eu matei 15 pessoas, etc, etc. Quer dizer, é uma possibilidade dentro da condição humana. No caso da corrupção, há algo que é um pouco mais denso dentro disso, que é a possibilidade da pessoa, do corrupto, além de tudo, gostar desse jogo. Isto é, ser capaz de corromper, ser capaz de ser corrompido, ser capaz de se apropriar de maneira suja daquilo que não pertence a ele e ter nisso um prazer muito grande, quer dizer, eu faço e ninguém pega, eu desvio e ninguém acha, eu escondo e ali continua. Claro, se a gente lembra da matéria, ela também, a namorada, ela fala do encantamento dela, né, pela possibilidade dos jantares, das joias, mas o que eu acho mais até, né, marcante negativamente, é ela dizer e contar que ele contava para todo mundo que ele era corrupto e tinha orgulho disso, e ela fala isso como se ela estivesse vivendo com outra pessoa, né? Isto é, há uma questão também de decência aí, que é um pouco mais marcante. Agora, Cortella, quando a gente compartilha, né, compartilha um relacionamento, você compartilha o mesmo teto com uma pessoa que você sabe que é corrupta, de certa maneira você também compartilha dessa corrupção, não? Dá pra gente colocar ou seria julgar demais? Seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista jurídico, é claro que aquele ou aquela que tem ciência, né, de alguma coisa que é absolutamente fora da regra da vida coletiva, da lei, e que se omite, é cúmplice, né, de uma certa forma, não há como ela, dentro desse processo, se supor imune a essa situação. Obviamente, interessa ao Ministério Público que ela possa ser protegida para poder fazer todo o testemunhal que dela virá. Mas, sem dúvida, pode haver também a acusação não só de cumplicidade, como de omissão, e no caso, né, mais ainda, ela partilhava os resultados de maneira clara, nítida, né? Ela partilhava o fruto do saque, o fruto do desvio, o fruto do roubo, né? E nessa hora, se ela fazia, ela foi beneficiária, e beneficiária sendo, de maneira alguma, pode ser considerada inocente. Eu não vou entrar no campo legal, não é minha área, mas do campo de vista ético, e essa sim, né, eu posso opinar um pouco, é quase escandaloso, né, imaginar que alguém que partilha tudo isso dentro da sujeira queira se supor limpo. Agora, Cortella, você falou uma coisa muito interessante, que é o campo da escolha, que a gente sempre tem escolha. É como se a natureza humana tivesse os dois lados, né? O bem e o mal, ali a corrupção e a santidade, a ética. E você acha que a gente consegue, treinar a consciência para fazer as escolhas corretas? É mais do que talvez um treino, né, no sentido até de exercício em si, mas eu entendo o que você quer dizer nos prepararmos. Isso. Né, para isso eu não tenho a menor dúvida. Porque a vida vai te colocar desafios, a gente a corrupção ela vem tentar te corromper a toda hora nessa vida, então, por né? exemplo, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo.
Eu fui 4 anos gestor de uma atividade na educação com outras pessoas, fui secretário 2 anos desses 4, movimentava um orçamento que hoje equivaleria a quase 6 bilhões de reais. As ocasiões, os momentos em que eu poderia, por exemplo, ter lançado mão disso foram sempre contínuos, porque quem está na movimentação financeira tem essa condição. E por que é que eu não o fiz? Todas as vezes que a ocasião poderia vir à tona, e elas vêm. Por que eu não o fiz? Por conta dos princípios de conduta, pela necessidade de lisura naquilo que estava sendo feito, pela escolha de não ter uma vida que seja imunda, ou seja, de não obter para a minha vida e para a minha família nenhum tipo de recurso de sobrevivência que seja nojento. E desse ponto de vista é sim escolha. Eu acho que parte disso, obviamente, vem da formação, vem da capacidade da família, da escola, dos amigos, mas em última instância é a decisão da pessoa. Então, diante dessa sua experiência, Cortella, é difícil imaginar que essas 15 construtoras agora investigadas pela Prefeitura por terem participado do esquema possam, de alguma forma, saírem vítimas dessa situação como alguém que foi vítima de chantagem? Olha, dificilmente, porque como vítima de chantagem, sem imaginar, chantagem é quando você não fez algo e alguém te achaca, isto é, quer te corromper para que você possa não ser denunciado, ou, no caso, a outro modo a parte de achar, que é a construtora, ela ter que deixar de pagar algum tributo. Em nenhum momento a inocência pode ser alegada. Eu acho que se pode fazer a denúncia, como vem acontecendo agora, em relação ao governo do Estado de São Paulo com a Alstom ou com a Siemens, mas a gente não pode esquecer que o corrupto é culpado e o corruptor também. Quer dizer assim, não, mas eu estou sendo, diz a consultora, eu tive que fazê-lo. Não é verdade. Ela pode fazer. Ela poderia também fazer de outro modo. Ela poderia escolher denunciar. Não fez. Acho que agora, o momento em que isso vem à tona, quase todo mundo esquece que ali não há um inocente de um lado só, de maneira alguma. Para a gente encerrar, professor Cortella, nossa aula de hoje, existe algum segredo para uma sociedade menos corrupta? Nós nunca teremos a extinção, Petra, da corrupção de vez, porque nós somos capazes de ser corruptos. Isto é, para nós é uma possibilidade, repito, não é uma obrigação. Eu sou livre para escolher o caminho incorreto e o caminho correto. Nesta hora, eu insisto sempre, não é a ocasião que faz o ladrão. É que aquele que tem disponibilidade para ser ladrão, ao encontrar a ocasião, ele que já está pronto como ladrão, se coloca à mostra. Por isso, uma sociedade só controla isso com vigia, imprensa livre, mecanismos de transparência dentro do poder público e a capacidade de atenção por parte do governante superior o tempo todo em relação a isso. Nesta hora, aí sim, a gente faz uma dificultação, mas a impossibilidade, eu não acredito, pela própria capacidade humana de sermos livres. Nós somos livres, e aí concluo, somos livres tanto para sermos absolutamente honestos, decentes, bonitos na nossa ética, como para sermos podres, para sermos nojentos, como faz aquele ou aquela que retira dinheiro de uma população que tanto sofre. Professor, obrigada pela aula de hoje. Com gosto, e eu não gosto de tratar do tema, e nós temos de tratar do tema, porque se a gente não gostar, a gente esquece, aí é que acontece sem que a gente note. E nem todas as matérias precisamos estudar quase todas elas, né, professor? Exatamente. E matéria que a gente não gosta, mas tem que estudar, pois né, Petra? E tem que estudar, sabe para quê? Para impedir que isso venha com a nossa concordância. Afinal, usando uma antiga frase, Tiago, de vez ou outra a gente usa na conversa, os ausentes nunca têm razão.